Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para a apostila A História do Espiritismo no Brasil. Hoje é dia 11 de novembro de 2018, um domingo, 31 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jaúense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. E nós estamos na conclusão, escrita pelo Jean-Baptiste Roussin, a respeito de tudo aquilo que ele fala na introdução do livro. A página 34. E aqui diz o seguinte: temos dito, o Espiritismo só do livro exame pode tirar uma força real. Ele é o inimigo natural das ideias pré-concebidas, da prepotência, dos sistemas pré-estabelecidos e da infalibilidade. O Espiritismo pede aos seus adeptos que, em vez de sapatear no mesmo lugar e fazerem parte da igreja, enfeixada na mão de um só homem, se instruam acerca de todas as coisas, se desejarem ser conscientes. Ele quer que cada um saiba enfrentar qualquer ideia nova, que aprenda a conter em si uma verdade e a assimile, se o merecer, depois de uma verificação severa e impessoal. Porque se tenha repetido à saciedade estas palavras: o Espiritismo é a religião do futuro, depois de 50 anos terá conquistado o mundo. Segue-se que devemos girar sempre no mesmo círculo, deixar de estudar com ardor, crentes de que a filosofia espírita possa implementar-se sem esforços em todas as consciências, por um erro extraordinário. O futuro pertence aos perseverantes, aos mais trabalhadores, aos mais instruídos, aos mais moralizados, aos que melhor tiverem compreendido os deveres que lhes decorrem da responsabilidade e da solidariedade com todos os seus irmãos. Há entre nós boas criaturas, mas espíritos pouco consistentes, que timbram em desenhadas pesquisas feitas pelos espiritualistas do mundo inteiro e que se julgam poço da ciência, missionários do privilégio, pelo fato de terem lido superficialmente as obras de Allan Kardec. A esses recomendamos o estudo da língua alemã e inglesa. Se seguissem esse conselho, adquiririam a certeza de que os espiritualistas alemães e ingleses, tão desdenhados, criam obras de alto merecimento que rasgam horizontes novos à escola de Allan Kardec. Sobre tais obras devemos meditar e procurar perceber-lhes a alma, se não quisermos ficar constituindo na França uma igrejinha com seus corrilhos. Corrilho significa mexericos, entregues às lutas liliputianas. Lilliput é aquela cidade da fábula do homem. Como é que era o nome dele? Um aventureiro que se naufraga em alto mar e vai parar em Lilliput, e lá ele é um gigante. E a cidade de Lilliput é tudo gente miúda, gente pequena. Lembra dessa fábula? Como é que chama essa fábula? Tem um filme agora, até nós assistimos o dele. Gulliver. Isso, da fábula de Gulliver. Né? É a isso que ele está se referindo aqui. A lutas liliputianas, lutas menores, né? Que já em 1865
se estabeleceram entre Allan Kardec e os espíritas bordoleses e lioneses. Nessa época em que Allan Kardec intentava erigir o seu sistema de verificação universal, como se alguém também tivesse escrito a doutrina espírita e não tivesse usado o mesmo método. Havia cismas e cismas. Havia cismas e cismas há atualmente. É a lei do livre-arbítrio, e ninguém tem o poder de impedir que os cisma significa divisão, né, se produzam. O moderno espiritismo continua a sua evolução lenta e segura. Moderno espiritismo, hein? O espiritismo dele já era um espiritismo velho, ultrapassado e tal. Os meios postos em prática para o destruir não fizeram senão ativar a sua propagação. Qual árvore vigorosa, sua exuberante ramagem exige outras raízes e outros galhos para espalhar por todas as partes flores e frutos. As boas criaturas de quem falamos, acima, servos da letra, inutilmente se esforçam para lhe cortar os rebentos. Ninguém pode ignorar que seja hábil e prudente seguir e estudar as leis naturais, não lutar em vão contra elas. A lei sobrevive ao homem, simples viajante nesta existência. Demais, a diversidade dos pensamentos e das coisas não cria a harmonia universal? O progresso considerou essa diversidade enviada divina como sendo o grande fator de toda a ascensão para o conhecimento mais íntimo de Deus. O espiritismo que pretende nivelar todas as inteligências e ligá-la ao mesmo dogma é um espiritismo de fantasia. Brincadeira, né? E a febre me coloca isso, vê se tem cabimento. A intuição primordial que acompanha o homem através de suas sucessivas existências o impele irresistivelmente para o caminho natural, o da liberdade e da consciência, que no passado sempre se procurou encadear e no presente se tenta entravar em nome de todas as infalibilidades. Os impulsos da natureza e a vontade divina não permitem essa fantasia de marcar passo, pois que o movimento constitui a regra absoluta. Preciso é, portanto, caminhar, aceitar tudo o que seja ensinado pelos métodos racionais de investigação, venha o ensino da América ou da Europa, ou de um devotado como J.B. Mustang, contrariando embora as ideias já assimiladas. A presente renovação religiosa exige as mais amplas bases. Busquemos tudo que seja prático e esteja maduramente estudado, tudo que em outras circunstâncias tenha sido experimentado. Se as aparições tangíveis de espíritos são reais e estão suficientemente provadas pelos Wallace, W. Cooks e etc., será inútil lançarem anátema sobre o Mustang e balbuciarem as palavras agênere e docetismo. Não imitemos os meninos que se ocupam em cavar um buraco na areia, pretendendo encaminhar para aí o ribeiro que continuará o seu curso. O movimento é a vida. A intolerância já fez sua época. Devemos aceitar a verdade, surja de onde surgir. Os 4 evangelhos vêm abrir uma fase nova ao moderno espiritismo. Não esqueças que se trata de abrir e não encerrar, pois cumpre que a obra receba a cooperação de outros. Fecha parênteses. Toca-vos o encargo de os comentar, de separar o joio do trigo, jamais adotando um credo imutável. Abre aspas. Um credo, diz Michelet,
se torna uma barreira intransponível, ser formulado pela infalibilidade. Tem, então, vida relativamente curta e não é comumente aceito senão por uma categoria de indivíduos votados à morte, enquanto que a humildade avança e o perde de vista, fecha aspas. Não nos criemos semelhantes barreiras, ó espíritas, irmãos nossos. Caminhemos para adiante como homens livres. Perscrutemos o belo domínio que os nossos guias nos legaram, domínio infinito, que não conhece altura, nem largura, nem profundidade, que não tem limite algum. Deixemo-nos de momices, momice é careta, né? E de superstições. Procuremos a instrução, a educação, a tolerância, baseadas no amor à verdade e ao bem. Corre-nos definitivamente o dever de criarmos o livre pensamento espiritualista que colocará a liberdade de consciência do materialista no seu limitado campo, liberdade que, do contrário, acabaria por nos mumificar a consciência e a razão, como pretendeu o catolicismo mariólatra e intolerante dos papas reis. Reúnam-se, formando um feixe, todos os espíritos generosos que pensam no seu futuro moral. Unidos, seremos uma força ativa, orientada para esse objetivo, a liberação intelectual e moral de todos os nossos irmãos. Este é o desejo de Allan Kardec, foi o de J.B. Mustang e é o de todos os espíritos elevados. Que seja o nosso objetivo, que possamos atingi-lo, combatendo por tudo quanto for caro e sagrado, segundo o pro ares et fosses, que significa para Deus e país, ou literalmente para altares e lareiras dos latinos. Duas notas. Primeiro, repetimos, para que ninguém se equivoque no tocante às nossas intenções. Estas páginas, o Mustang não as escreveu com o intuito de diminuir o valor de Allan Kardec, homem eminente, ao qual votava veneração e estima, malgrado as injustiças que dele receberam, e a quem sempre considerou como verdadeiro fundador da doutrina espírita. Os discípulos de J.B. Mustang, como ele, votam profundo respeito a esse grande trabalhador e, editando essa memória de além-túmulo, obedecem às indicações precisas daquele que, acima de tudo, amava a verdade, luz das consciências retas. Primeiro você chuta, né, a cara do sujeito para depois dar tapinha nas costas dele. Segundo, os espíritas não se acham no livro dos conhecimentos adquiridos pelo moderno espiritualismo. Não se acham, eles estão abaixo. Na sua maioria, obedecem cegamente aos conselhos de seus guias familiares e nem sequer han lido as obras de Allan Kardec e as de outros espíritos eminentes. Não devem ignorar que, para 2000 anos, lutamos contra essa mãe de todas as superstições, a fé absoluta e sem exame. Fé que no Espiritismo vem combater e destruir com o auxílio da razão e da ciência das coisas ensinadas por nossos guias e confirmados pelo consenso universal. O espírito é um livre pensador. Se o quiser ser na realidade e tornar-se um verdadeiro educador, deve estudar sem descanso, a fim de bem se conhecer a si mesmo, acompanhar atentamente a ciência moderna em todas as suas evoluções. Este é o meio mais racional e mais acertado ao seu alcance de desempenhar o papel de moralizador. O movimento é a lei inelutável do progresso. Ficar estacionário é votar-se ao esquecimento e não deixar de si o mais ligeiro traço. A tradição mais bela e generosa
é a que nos legaram os grandes missionários da humanidade, sacrificando suas vidas. Ela constituiu sempre em nos ensinar de onde viemos, o que somos, quais os nossos destinos. O Espiritismo mantém essa tradição que envolve o presente, o passado e o futuro. Não o esqueçamos e saibamos revivê-la, constituindo-nos homens de ação. Aqui tem um rodapé. Tudo isso foi extraído do volume intitulado Os Quatro Evangelhos de Mustang, Resposta a seus críticos, a seus adversários, editada pelos discípulos de J.B. Mustang, à venda no livreiro Ferré, Passagem da Intendência, número 15, Bordeaux, em livrarias das Ciências Psicológicas, número 5, Rua de Petit Champ, Paris, 1882, nota da Federação Espírita Brasileira. Observação. Para maiores informações sobre os ensinamentos dos Espíritos Superiores a Kardec sobre o assunto, ver a Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, a aparição de Jesus após a sua morte, itens 56 e 57, 36ª edição da Fé. Bom, aqui vai encerrar essa primeira parte da nossa apostila a respeito de Mustang. Para mim não resta a menor dúvida, pelo menos do meu ponto de vista, não resta a menor dúvida que Kardec tinha inteira e total razão naquilo que ele falou para ele. Aliás, essa conclusão dele aqui, se a gente resumir essa conclusão, as repetições dela, dá meia página. Né? Quer dizer, realmente, infelizmente, este Mustang aí se propôs a escrever uma obra para tentar criar uma grande confusão. Ele, na verdade, ele se conformava com o controle universal. Não, na realidade, quem não se conformava eram os espíritos. Sim. Né? Os espíritos ligados a ele, os espíritos que ditaram essa obra para ele, que não se conformavam. Porque o controle universal, ela faz com o Espiritismo e com as obras ditadas pelos espíritos, aquilo que a lei faz com o malandro. Você quer, o que você está fazendo é certo ou é errado? Bom, vamos ver o que diz a lei. Né? A lei diz assim, bom, você é malandro, você está fazendo coisa errada, cadê? O controle universal de Kardec faz exatamente isso. O Espírito disse que o mundo vai acabar em 2070. Não, tá bom. Aonde mais foi ditado isso? Aonde mais foi escrito isso? Aonde mais está afirmado isso? Em lugar nenhum? Então, põe de lado, não serve, vou colocar na obra que está acabado, fim de conversa. Né? Ele mesmo, o próprio Kardec, várias vezes, ele fala, na obra dele, a gente lê várias vezes, que ele tinha um pensamento a respeito de uma determinada coisa que foi contradito pelos espíritos. Ensinando, não, você está errado, não é assim. Né? Quer dizer, ele mesmo se submetia a esse controle. Esse controle não servia só para os outros, como eles dizem aqui, como o Mustang está alegando, como os seguidores do Mustang estão alegando. Esse controle servia para toda e qualquer comunicação, mensagem, sobretudo aquela de ordem capital, de real importância, servia para tudo. Se você pegar a obra de Kardec, mesmo quantas vezes ele cita que determinadas questões ele diz que não tem como saber, isso não foi falado para ele. Os espíritos não revelaram, que disseram que seria impossível entender. Agora, você pega a literatura de hoje em dia, todo mundo fala torto é direito público, com certeza, né? Com certeza, afirmando. A gente vai ver quando começar a estudar o livro dos Espíritos, e vocês vão estar presentes, e lá na abertura do livro, questão número 1, a respeito de Deus, né? Que é Deus, e depois os desdobramentos dessa pergunta, chega um momento, os espíritos não vão falar assim, mas eles vão falar alguma coisa no sentido, olha, para de perguntar isso. Não adianta você ficar perguntando, porque a gente não tem mais o que responder. A inteligência de vocês alcança só até aí. A partir além daí, vocês não têm condição de entender. Então não adianta querer saber da natureza íntima do Criador.
Se fossem espíritos enganadores, poderiam dizer, poderiam falar qualquer coisa, poderiam afirmar qualquer coisa, né? Iludir, enganar. Para eles não existe limite, né? Eles falam, falam, falam. Então, o Kardec fez certinho. Não tem como combater isso, não tem como detratar a doutrina espírita para aqueles que estudam a doutrina espírita. Você pode detratar por ignorante. O cara que não estuda a doutrina espírita, ele ignora a obra de Kardec, então ele se submete a qualquer afirmação. Ele não tem como contradizer aquela afirmação. Né? Você ia falar alguma coisa? Mas, para aquele que estuda, fala, não, peraí, pode falar o que você quiser. É direito de qualquer um constituir sistema de ideias. Qualquer um tem esse direito, sobre o que quiser. Né? Mas chamar isso de espiritismo é outra história. Você pode construir um sistema de ideias, falar que não, existem prédios no mundo espiritual, tem prédio com elevador, você pode falar que tem campo de futebol, você pode falar que tem hospital. Você pode construir aquilo que você quiser na sua imaginação, ou mesmo que o espírito tenha ditado. Como você pega aquele. Como é que chama aquele espírito que é muito estudado nos centros espíritas? Ramatiz. Ramatiz é um pseudo-sábio, né? Um pseudo-sábio. Então. Vegetariano. Ele deixa. Tem muita gente que deixa estudar Kardec e nunca estudou Kardec, vai estudar Ramatiz. Né? Então, tudo bem, é um direito do centro espírita. Cada centro espírita tem sua maneira de lidar com o espiritismo, tudo bem, não. Mas não chame isso de doutrina espírita. Esse é o problema. Não conhecem Kardec e ficam querendo dizer que Ramatiz, por exemplo, é complemento de Kardec, que Rustang é complemento. A própria federação chama Rustang de complemento da doutrina espírita. É impressionante. Eu peguei o e-mail do cara e coloquei em Word, né? E arrumei o texto, que estava tudo em letra grandona, letra pequena. E está lá no documento em casa, eu vou imprimir para trazer para a gente ler no final. O que esse cara está falando em nome da federação. O que a federação pensa a respeito do livro? Cara, é um absurdo. A Federação Espírita Brasileira não é espírita. Não é espírita, não pode ser espírita, porque ela defende Rustang. Ela defende Rustang, dizendo que Rustang é uma obra que está acima da obra dos espíritos. Sabe? Isso cria uma confusão muito grande, porque se uma federação espírita diz que a obra de Kardec está abaixo da obra de Rustang, por que eu vou estudar Kardec? E esse é o objetivo deles. Deixa Kardec de lado e estuda aqui, porque aqui eu consigo te manipular. Aqui eu consigo. Né? Kardec é o libertador das ideias. A obra dos espíritos superiores liberta o pensamento, né? Liberta as ideias. O homem não fica sujeito a quem quer que seja. Mas quando você coloca o misticismo no meio, né? O esoterismo, o misticismo no meio, você faz com que as pessoas comecem a imaginar fantasias. E quando a pessoa vai para o lado da fantasia, aí é fácil você manipular. Então, você, olha, o espírito falou tal coisa. Né? Ah, mas para quem? Quando que ele falou? Não, ele falou, ele me inspirou. Ele disse para mim que tem tal coisa assim, assim. Então, eu estou dizendo para você, porque toma cuidado, porque ele falou isso, falou aquilo, então você está sujeito a isso. Mas peraí, por que ele te inspirou isso? Quem é esse espírito? Por que ele está falando isso? Qual é a razão? Qual é o motivo? Eu não estou me sentindo assim. Entende? Você começa a questionar. E é isso que eles não querem. Eles não querem questionamento. Eles querem que as pessoas sigam de maneira cega as orientações. Não de maneira racional, de maneira cega. Né? Não que a emoção não seja uma coisa importante na vida do homem. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que, a respeito de doutrina espírita, as pessoas têm que ser racionais. Racionais. Tudo que sai da racionalidade, como indica Kardec.
Saiu da racionalidade? Não serve. Eu vou relegar a posteridade. Vou relegar para amanhã. Se amanhã estiver confirmado, então tudo bem. Enquanto isso, eu não aceito. E está acabado. É um direito meu, é a orientação dos espíritos superiores, e eu acho muito conveniente ficar, vamos dizer assim, no varejo, do que ir direto para o atacado, né, e cair na esparrela de poder quebrar a empresa. Né? Pelo menos no varejinho você não movimenta muita coisa, mas você está seguro. Né? No atacado você não sabe, né? Você pode estar sujeito a tempestades. Né? Tanto que eles não falam tanto, ultimamente tem falado tanto daquela alteração da gênese, né? Fizeram um estudo lá, comprovaram, tem 200 itens lá, alterados, tudo. Aí teve um encontro da FEB essa semana lá em Brasília. Né? Pergunta se eles admitem que a quinta edição, que era que estava sendo veiculada por aqui, era alterada. Não admite. Toda vez que você faz um evento, e para esse evento você não pede a bênção da Federação Espírita Brasileira, eles simplesmente ignoram. Pode ser o melhor movimento do mundo, pode ser o melhor trabalho, mais honesto, mais sério, mais bem feito. Tem que ser, ou eles fazem, ou sob a égide deles. Senão, não serve. Tem muita gente boa na doutrina espírita. Por exemplo, Jaci Regis, não sei se vocês conhecem esse autor, extraordinário, fabuloso. Ele foi simplesmente aliviado, simplesmente excluído da doutrina espírita, porque ele era realmente um livre pensador, não pensava pela cabeça de ninguém. E tantos outros, o Felipe é outro, é excluído da doutrina espírita, e o que ele fala é somente dentro de Kardec. Ele não sai de Kardec. A obra dele é em cima de Kardec. Coelho, né? O Coelho aprendeu com ele. O Coelho está chegando agora, né? O Coelho tem alguns anos, né? Mas aprendeu com ele. Então, quando você aprende doutrina espírita com os espíritos superiores, ou seja, dentro da obra espírita, não tem como sair. Não tem como você querer sair. Né? Agora, quando você aprende com Ramatiz, Manuel, André Luiz e tal, aí você floreia, né? Quer dizer, essa obra de André Luiz, por exemplo, deu margem para se escrever livros absurdos, tipo o Violeta da Janela, né? Coisas absurdas, coisas que não tem nada a ver com doutrina espírita, é pura fantasia. Você pega aquela Zíbia Gasparetto, você pega todos os livros dela, começo, meio e fim, são semelhantes. Muda o nome, muda a localidade, muda o lugar onde aconteceu, mas o jeito de escrever é básico. E eles, num determinado momento, a Zíbia, os filhos, não somos espíritos. E todo mundo tem a Zíbia e os filhos dela como supra-sumo da doutrina espírita. Né? Seja fruto de pensamento de pessoas que não conhecem a doutrina dos espíritos. Se conhecessem, iam ler aqueles livros. São livros agradáveis de serem lidos. Vocês já leram. São agradáveis de serem lidos. Mas você vai reter dali aquilo que for bom e a maior parte das coisas vai descartar, né? E vai encarar a obra como um romance, apenas um romance baseado em reencarnação. Né? O hinduísmo é baseado em encarnação, o budismo é baseado em encarnação, o shintoísmo é baseado em encarnação. Enfim, tem um monte de religiões, são 77 no mundo inteiro baseado em encarnação, e nem por isso são espíritas. E nem por isso o trabalho é desmerecedor ou desonesto. É um trabalho sério, de gente séria, de gente que quer o bem, né? De gente que procura o bem, procura fazer coisas boas. Mas não é espiritismo, está acabado. E toda vez que você entra por esse caminho, uma conhecida aí que ela era espírita. Aí foi fazer aquele reiki. Aí do reiki ela enveredou para o budismo. Tá? E de espiritismo, o que restou foi nada. Não que ela tenha que ser espírita, tenha que ser budista, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas tu se diga espírita. Assuma a sua condição de não espírita, está acabado.
Mas não se diga espírita, porque quando você fala eu sou espírita e age de maneira a contradizer a própria doutrina espírita, você está denegrindo a doutrina. Você está sendo desonesto com você e com as outras pessoas. Então, você fala, mas isso é espiritismo? E muita gente não se aproxima da doutrina espírita por julgar coisa de visionário, coisa de gente que não tem o que fazer, coisa de gente que não é séria. Muita gente. O espiritismo é apresentado como algo banal, fútil, de gente que não sabe, que não é séria. É impressionante, sabe? Isso faz, e é exatamente isso, esse é o objetivo de obras como a de Gustav. Fazer com que a doutrina, que criem problemas, que criem adversidades dentro da doutrina, confusão dentro da doutrina, para que ela perca o seu valor mesmo. Né? Aqueles que podiam estar dentro da doutrina, pessoas sérias, pessoas que querem o bem, pessoas que querem se esclarecer, fujam. Me aproximar, não gosto mesmo. Sou um monte de visionário, um monte de gente. Errada, totalmente errada, distorcida, sabe? Totalmente distorcida da doutrina espírita. Mas vamos ler a história da Federação Espírita Brasileira. Primeiras casas federativas. O primeiro passo em prol da unificação do movimento espírita brasileiro foi dado em 1881, quando a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade promoveu no dia 6 de setembro, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Espírita Brasileiro, cuja finalidade era reunir os grupos espíritas existentes na capital e, se possível, no país. Nesse congresso foi criado o Centro da União Espírita do Brasil, a primeira instituição unificadora do movimento espírita nacional, cuja instalação oficial deu-se no dia 3 de outubro, sob a direção de Afonso Angeli Torteroli. A edição de novembro da revista da Sociedade Acadêmica dá a relação dos grupos filiados até este mês, até aquele mês. Infelizmente, porém, o Centro da União não passou de mera tentativa, devido à própria incipiência do movimento e da luta ideológica que àquela época já dividia os espíritas em místicos e científicos. Olha que interessante. Né? Em Salvador, na Bahia, como é que era o nome dele? Sempre esqueço o nome dele. Teres de Menezes, né? Ele, já o Teres de Menezes, falava no livro do Gustav. Antes do aparecimento da FEB. Ele já falava. Então, olha que interessante, né? Como que a coisa aporta ao Brasil, né? Místicos e científicos. Né? E essa briga vem até hoje. Briga, entre aspas, né? Vem até hoje. Porque eu, por exemplo, não aceito o misticismo, hipótese alguma, e nem que a doutrina espírita seja uma religião. Não é. Está claro. Qualquer um que estude minimamente a obra de Kardec, minimamente, não precisa ser muito, não, sabe que não é religião. Não pode ser. Não religião como as religiões constituídas, né? Oficialmente, como clero, hierarquia sacerdotal, culto, enfim, rituais, com todas as coisas que a gente conhece das religiões constituídas. Não é. Não é. Não tem como ser. É água e vinho, é óleo e água. Não se misturam, são coisas separadas. A doutrina espírita, ela busca esclarecer, a religião busca confundir. O catolicismo vê muito isso, né? O quê? Queria dizer que o espiritismo seria como se fosse uma religião para combater eles, né?
Não entendi o seu raciocínio. A Igreja Católica via o Espiritismo, quando surgiu, como se fosse uma religião. Não, na realidade, eles fizeram questão de colocar dessa forma. Porque eles perguntam para Kardec, olha, se vocês têm tantos seguidores assim, onde é que estão seus padres, seus bispos? Entendeu? Quer dizer, se vocês têm tanta importância, cadê a igreja de vocês? Porque a visão deles é a visão da igreja de pedra, a visão do templo, né? Se não tem templo e os seguidores não se reúnem nesse templo, você não dá importância, como é que você se alega importância? Entendeu? O Kardec fala claramente, quem está dizendo que a gente é religião é vocês. Nós não somos religião coisa nenhuma, né? Nós nascemos ciência e filosofia, não tem nada a ver com religião. O Kardec fala isso claramente, mas claramente, textualmente. Né? Quer dizer, como é que você vai entender quando aquele que escreve pergunta para os espíritos superiores e escreve a doutrina, passa a doutrina para o papel, se comporta dessa maneira, faz uma afirmação como essa, como é que você vai entender de maneira diferente? Não tem como. E essa história de que o espiritismo, a linguagem do espiritismo é arcaica, que é difícil de entender, que é escrita numa linguagem muito rebuscada e tal, isso começou em função dessas ideias aqui da federação. Pregando para as pessoas, não, você não se preocupe em estudar Kardec, não, você estuda esses outros autores, porque esses outros autores, eles são complemento de Kardec, então você estudando eles, que é uma linguagem moderna, fácil de entender e tal, você vai estar sabendo que o espírito do mesmo jeito. Tente falar numa casa mística ou esotérica a respeito de Kardec, você é rechaçado. Sou prova viva disso. É rechaçado. Prova viva. A última que eu falei, eu apontei para a prateleira e falei, espiritismo, né? Aquilo ali, ó. Apontei para o livro dos espíritos. E o pessoal ficou bravo comigo pra caramba, sabe? Fui numa casa aqui em Jaú. Aí no final, acabou a palestra e tal. Uma mulher se levantou lá no fundo. Ela falou assim, eu vou lá comprar aquele livro, eu quero saber agora. Falei, ganhei a palestra. Ganhei a palestra. Hã? Ganhei a palestra. Não interessa quantos pensam assim, não interessa se pensam assim. Um acabou entendendo a ideia. A mulher foi lá e comprou o livro dos espíritos. Então, vamos lá. A instituição acabou se desorganizando. Essa divergência foi a maior responsável pelo clima de desunião que vitimou a família espírita brasileira no século XIX. Os místicos supervalorizavam o lado religioso da doutrina, enquanto os científicos a entendiam como ciência, filosofia e moral. Como o centro da união estava sob a direção do científico Angeli Torteroli, é possível que os místicos tenham boicotado o projeto. Olha como é que começa a coisa, né? Como é que alguém pode, né? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Em 1882, a Sociedade Acadêmica, um grupo majoritariamente científico, publica a primeira edição de A Gênese em português. No prefácio lê-se o seguinte, abre aspas, conquanto alguns condiscípulos mostrassem o desejo de que modificações fossem feitas em certos pontos desse volume, de acordo com as ideias manifestas na obra Os Quatro Evangelhos, manifestadas na obra Os Quatro Evangelhos, olha a influência, modificar a Gênese com base na obra de Rustang. Já se falava disso naquela época. Publicamos a presente tradução de A Gênese sem a mínima alteração e mesmo sem anotação. Eu já procurei na internet para ver se eu acho a primeira edição da Gênese, eu não consigo. Não consegui até agora. Estou tentando comprar. Se eu achar a primeira edição, ou segunda, vou tentar comprar, porque nessas edições não tem nenhum tipo de alteração. A sociedade acadêmica julga que não lhe assiste
como a ninguém, o direito de alterar o plano e menos ainda as bases fundamentais das obras publicadas pelo nosso mestre, fecha aspas. Por afinidade ideológica e quase totalidade dos místicos, gostavam dos 4 evangelhos de J.B. Mustang, enquanto a maioria dos científicos não aceitava a obra, abre parênteses, por ter existido raríssimas exceções de lado a lado, fecha parênteses. Como se vê, desde o século XIX, os livros do advogado bordelense contribuíram para dificultar a unificação do movimento espírita nacional. Por causa do fracasso do centro da união e das divisões internas do movimento, Augusto Elias da Silva, o criador do Reformador, na época um jornal, pensa em fundar outro centro unificador. No dia 27 de dezembro de 1883, ele faz uma reunião com os 12 companheiros que o ajudavam no Reformador. Nesse encontro, eles decidem fundar uma nova instituição que não fosse nem mística nem científica. A fim de congregar todos os grupos existentes, ela devia ser ideologicamente neutra. No dia 1º de 1884, é fundada a Federação Espírita Brasileira. É sob essa égide que foi fundada a federação, congregando místicos e científicos, né? E aí você tem claramente a vitória dos místicos. Está claro isso. Se eles tivessem insistido no lado científico apenas, talvez a federação não seria o que ela é hoje. Seu primeiro presidente, o Marechal Everton Quadros, seu primeiro presidente é o Marechal Everton Quadros. Para comprovar a neutralidade da nova sociedade, os científicos Ângelo Torteroli e Joaquim Távora são convidados a se cadastrarem como sócios fundadores. Augusto Elias transforma o Reformador no órgão oficial da FEB. Em 1889, o Marechal Everton Quadros foi transferido para Goiás, ficando impossibilitado de permanecer à frente da FEB. Para seu lugar foi eleito o famoso médico e deputado Adolfo Bezerra de Menezes, que há cerca de 3 anos havia chocado a sociedade carioca com a sua conversão ao espiritismo. A intenção dos febianos era colocar um elemento de grande prestígio e força moral na presidência, a fim de fortalecer o processo de unificação. Surpreendentemente, porém, assim que assume a presidência da FEB, Bezerra convoca um inesperado congresso para 31 de março de 1889. Cerca de 34 grupos compareceram ao congresso e aceitaram sua sugestão de criar um novo centro federativo, no qual cada agremiação teria um representante. A ideia não era nova, pois o antigo Centro da União Espírita do Brasil já havia tentado colocá-la em prática, como vimos, sem sucesso. Por que Bezerra preferiu fundar outra sociedade federativa ao invés de utilizar a FEB para esses trabalhos? Parecem-nos meios de responder a essa pergunta. Existem divergências quanto ao nome desse novo centro. Alguns pesquisadores dizem que ele ressuscitou o Centro da União Espírita do Brasil. Outros afirmam que a instituição se chamou Centro Espírita do Brasil. Como o próprio Bezerra chamou de Centro Espírita Fraternidade em um artigo para o jornal O País, ficamos com a terceira opção. Bezerra entregou-se de corpo e alma ao trabalho da unificação. No final de 1889, muito sobrecarregado e desejando dedicar-se ainda mais ao Centro Espírita Fraternidade, Bezerra passou a presidência da FEB ao colega médico Dias da Cruz. Animado com o projeto do Centro Espírita Fraternidade, Bezerra dividiu os centros em categorias e instalou-se a Escola de Médiuns.
Também pretendia lançar uma revista de estudos práticos, fazer conferências públicas e realizar experimentações científicas. No entanto, o esforço de Bezerra foi inútil. Os melindres pessoais não permitiram a divisão dos centros em categorias. A escola de médicos foi instalada, mas pouquíssimos alunos procuraram o curso. Por sua vez, os dirigentes não apareciam nas reuniões de diretoria. Os místicos acharam o programa do centro muito científico e esses não prestigiaram o empreendimento. Em síntese, o movimento não apoiou o programa de Bezerra. Desapontado, Bezerra fechou a casa, abandonou o trabalho de unificação e passou a frequentar exclusivamente o Grupo Ismael, também chamado de Grupo dos Humildes, ou Grupo do Saião, principal reduto dos místicos. A união era difícil, mas necessária. Em outubro de 1890, é promulgado o Código Penal da República, que maldosamente associa a prática do espiritismo a ritual de magia e adivinhações. O texto dizia o seguinte, no artigo 157, abre aspas, é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismã e cartomancia, inculcar curas de moléstias e subjugar a credulidade pública. Pena, prisão celular de 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 réis. Os espíritas reclamam com Campos Salles, ministro da Justiça da época, mas isso nada adiantou. O relator do Código, João Batista Pinheiro, limitou-se a dizer que o texto referia-se à prática do baixo espiritismo, como se existissem dois espiritismos. Na verdade, os republicanos utilizaram os espíritas como bode expiatório para diminuir a oposição católica ao novo regime, causada pelo desatrelamento entre Igreja e Estado, porque em 1889 foi proclamada a República e foi declarado o Brasil como um Estado laico. E a Igreja ficou muito brava, né? Então, eles criam aí artifícios aí para agradar os padres, né, os bispos e tal. Como consequência do Código, vários concorrentes foram presos em 1891, no Rio de Janeiro. Preocupado com possíveis focos de resistência ao regime, o governo autorizou a polícia a invadir reuniões e residências à procura de opositores. Para evitar confusões, muitos centros decidiram fechar temporariamente. Na comemoração do 7º aniversário do reformador, Augusto Elias da Silva afirma que a FEB é a única instituição capaz de unir os espíritas. Em 1893, a revolta da Armada contra o Floriano Peixoto fez com que o governo endurecesse ainda mais o regime. Nessa época, os espíritas apresentaram um novo protesto ao Congresso Nacional contra o Código Penal. O esforço foi inútil. A comissão revisora do Código não atendeu às reivindicações dos espíritas. Vitimados por dificuldades externas e internas, o reformador deixa de circular no último trimestre daquele ano. Apenas Bezerra de Menezes se mantém firme na sua coluna semanal em O País. Em 1894, com a situação política abrandada, Augusto Elias investe contra o marasmo que dominara o movimento. Junto com Fernandes Figueira e Alfredo Pereira, ele inicia uma campanha financeira para sustentar e ampliar os projetos da FEB. O reformador volta a circular e a diretoria retoma o seu programa de neutralidade entre místicos e científicos. A proposta foi defendida no editorial intitulado Sectarismo. O espírita está, pois, em seu verdadeiro posto, quando se coloca entre o homem de ciência e o homem de fé, possuindo as crendices de um, nem por igual as negações
de outro. Não nos desviemos do nosso lugar, posto entre a fé e a razão, evitemos os exageros do sectarismo, pois ele é o verdadeiro inimigo. Insatisfeitos com a política conciliadora da FEB, os científicos encabeçados por Ângelo Torteroli abandonam a instituição e fundam, no dia 4 de abril de 1894, outra casa federativa, o Centro da União Espírita da Propaganda no Brasil. No final de 1894, após 4 anos, Dias da Cruz decide deixar a presidência da FEB. O motivo era o receituário mediúnico da assistência aos necessitados. Receituário mediúnico. A coisa começou bem, né? A coisa estava num bom caminho. Departamento beneficente da entidade que prescrevia remédios homeopáticos. Como médico, Dias da Cruz tinha restrições a essa atividade. Júlio César Leal parecia ser o candidato ideal. Advogado, professor de humanidade, grande estudioso do espiritismo, Leal também era um ardoroso adepto da homeopatia mediúnica. Prestigiado por todos, é eleito presidente da FEB. O problema é que Júlio César não manteve a mesma neutralidade de Dias da Cruz, passando a apoiar os científicos em detrimento dos místicos. O reformador, sob a direção dos místicos, Leopoldo Cirne e Alfredo Pereira, começou a fazer oposição ao presidente, publicando uma série de artigos intitulado Nossa Missão, aceitando a subordinação da FEB. Júlio César nomeia um representante da Casa para o Conselho Federativo da União Espírita. Além disso, passa a frequentar assiduamente o reduto científico, relaxando seu trabalho na FEB, onde quase não aparecia. Os místicos reagiram duramente. Em julho, a crise chega ao auge. O vice-presidente Dias da Cruz tenta fazer a situação retornar ao equilíbrio através do artigo Tolerância e Bondade. Era tarde demais. Júlio César Leal, sob pesada resistência interna, renuncia à presidência da FEB e filia-se à União. Percebendo que os místicos pretendiam tomar o poder e colocar a FEB na liderança do movimento, sob uma bandeira mística, Dias da Cruz não assumiu o cargo vago, alegando sua incompatibilidade com o receituário mediúnico e qualquer programa radical. Chegara a oportunidade dos místicos, como disse Silvio Canuto Abreu. O primeiro passo para a vitória era eleger um presidente místico forte que lhes garantisse a hegemonia interna e externamente anulasse a ação dos científicos da União Espírita. Leopoldo Cirne e Alfredo Pereira, líderes da movimentação, não tinham dúvida. A pessoa certa para essa tarefa era Bezerra de Menezes. Segunda gestão, 19 horas já? 19. Vamos parar aqui no número 2. Vamos anotar a data de hoje. Hoje é dia 11 do 11 de 18. Depois que a gente lê a respeito do livro, dessa introdução dos 4 evangelhos do sangue, a gente percebe bem, né, esse embate entre o interesse da Igreja Católica, dos espíritos ligados à Igreja Católica, com os espíritos ligados fielmente à obra de Kardec. E, por certo, esses que se diziam místicos, eles não eram ligados à obra de Kardec, com certeza, absoluta. Não eram. Eles tinham uma visão religiosa da religião, da doutrina, e não a visão correta da doutrina. Porque não existe possibilidade de você ser místico dentro da doutrina espírita, a não ser que você não conheça a doutrina dos espíritos. Se você não tiver conhecimento da doutrina, então a sua visão pode ser qualquer uma. Mas se você tiver conhecimento, não há como você ter essa visão
mística da doutrina. Não tem como. A visão necessariamente tem que ser uma visão racional. Né? Então, quando o Kardec escreve lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável, somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Peraí, esse cara não é religioso, nem pode ser. Duas coisas a gente pode entender dessa frase, pelo menos eu entendi assim, desde a primeira vez que eu li. Esse cara não tem medo daquilo que escreve. Não é? E se a fé é inabalável, somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade, ele não tem medo do passado, ele não tem medo daquilo que ele está escrevendo no presente, e não tem medo do julgamento do futuro. A fé vai ser inabalável em qualquer momento. Não é verdade? E não há espaço para uma pessoa entender isso de maneira mística, religiosa. Não tem como. Pelo menos na minha visão, eu não vejo nenhuma possibilidade. Tanto que, sim, interessante, o embate entre esses dois grupos, desde o começo. Né? Briga entre místicos e esotéricos para implantar o espiritismo como ele deveria ter sido implantado desde o começo. E isso aí até hoje. Até hoje. Místico e científico. Místico e científico chamaram naquela época, né? Hoje a gente pode dizer racionais e esotéricos. Hoje tem. Místicos, esotéricos. Religioso, sim. Tem três correntes, basicamente três correntes, né? A corrente religiosa, a corrente mística e a corrente esotérica. Enfia no espiritismo e espiritismo de maneira absurda. De maneira assim. Até dentro de muitas casas, né? Até dentro de muitas casas aqui de Jaú. Sim, infelizmente. Infelizmente a gente diz isso. Aliás, na maioria das casas. Sabe? Não tem. As pessoas entendem que, porque trabalham com mediunidade, são espíritas. Esse é o primeiro erro da pessoa. Mediunidade não tem rigorosamente nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela adota a mediunidade como meio de pesquisa. O médium é um meio através do qual, vamos dizer assim, o médium está para o espiritismo como o laboratório está para o cientista. Né? O cientista sem o laboratório não é nada. O espiritismo sem o médium não faz pesquisa. Como é que ele vai pesquisar o mundo espiritual sem o médium? Mas depois da obra escrita, se você fizer a abstração do médium, é a mesma coisa que você tirar uma buzina no carro. Ele vai andar do mesmo jeito, ele vai ter a mesma estrutura, ele vai levar você aonde você quiser, e não vai fazer diferença nenhuma, porque você tem outras maneiras de sinalizar. Você tem o farol, né? Você tem outras maneiras de sinalizar, ter mais cuidado ao andar na rua. O espiritismo faz a mesma coisa. Ele não depende do médium para sobreviver. Pelo contrário, quanto menos médium nessa história, melhor. Você não cai na esparrela de ser enganado pelos espíritos, né? O que é muito perigoso. Entendeu? Você lida com a mediunidade com o cuidado que Kardec pede no livro dos médiuns. Esse foi o problema de Mustang. Não, como a gente recebe Moisés, a gente recebe São Pedro, São João, todos os apóstolos, e vocês estão dizendo que a gente está errado, está errado é vocês. Esse é o problema. Né? Então, o espiritismo, essas pessoas que lidam com mediunidade fazem esse tipo de confusão. Entendeu? É muito comum aqui em Jaú o cara criar lá uma mesa, colocar médium nessa mesa, só na mesa da caridade. Isso aqui não é caridade, rapaz, para com isso. Receber espírito, doutrinar espírito, evangelizar espírito, né? Não fazer a desobsessão, não é caridade coisa nenhuma. Tem nada a ver com caridade. Caridade é outra coisa. Você pegar caridade para Jesus benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, o perdão das ofensas. O que você está fazendo ali é uma prestação de serviço, como faz a polícia. A polícia vai lá no cara que é traficante de droga, pega o cara para os clarinhos, leva para a cadeia, põe ele na cadeia e presta um serviço para a sociedade. Ele está tirando uma porcaria no meio da sociedade. O que se faz numa mesa mediúnica, quando você doutrina
ou fala com o obsessor, é prestar um serviço à sociedade. Você está retirando da sociedade um espírito, só que diferentemente da polícia, a polícia não conserta bandido, né? Você, através da doutrinação e da desobsessão, você pode sim consertar ou mudar a maneira de pensar do espírito. Então você tira um elemento pernicioso do meio da sociedade e ajuda efetivamente esse ser. Essa é a prestação de serviço, é uma prestação de serviço apenas isso. E na maioria das vezes mal feita pelos centros espíritas. Eu vi, né? E de gente boa, viu? Gente gostava muito dessa pessoa. Já, dizia para o espiritual, vou te jogar no fundo do poço, no inferno, vou te mandar para o inferno, vou te prender de corrente, coisas desse tipo. O espírito é um ser humano, com sentimentos, com suscetibilidade. Você tem que tratar ele com educação, com carinho, com respeito. Embora ele seja um espírito mau, tenha má índole, você tem que falar com ele com respeito. Respeito. Às vezes você consegue muito mais com respeito do que com agressão. Né? Muitos aqui se comunicaram aqui até hoje, assim, eu nunca fui tratado assim em centro espírita. Né? Então veja como é equivocada o enfoque que essas pessoas dão para espiritismo, chamam isso de espiritismo. Hoje em dia, assim, reuniões assim, de instrução, como eram feitas antigamente, isso, né? A maioria dos centros é tudo desobsessão, né? Uma reunião de instrução mesmo, primeiro que você precisa criar um grupo de confiança, né? Primeira coisa, tem que pegar um grupo que... Primeiro que para você, no caso tem 16 anos, uma vez nós estudamos o livro A Gênese. Uma vez, uma única vez. Você tem 16 anos. Para você formar um grupo de excelência, que vá do começo ao fim da obra, entendeu? Isso leva no mínimo 12, 13, 14 anos. Entendeu? Um grupo que tenha conhecimento de doutrina espírita. Né? Dentro desse grupo, quantos médicos você pode ter? 1, 2, nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, é difícil formar um grupo de excelência. É difícil. De excelência mesmo é difícil. Né? Então, precisa... Sabe, é difícil você enveredar por esse caminho da instrução. Eu particularmente, penso o seguinte. Nós temos a obra de Kardec, e há 16 anos a gente estuda essa obra aqui na casa. Não conseguimos estudar a obra toda em 16 anos. Você tem toda a obra dele, são 32 livros. Né? Já li quase todos eles, mas estudar são poucos, estudar efetivamente. A Revista Espírita eu cheguei até 1865, estudando a revista, entendeu? Quer dizer, faltam ainda 4 anos, 4 volumes da revista para estudar a revista. A obra já estudei todas várias vezes, todos os livros várias vezes. Mas, você vê, e a Revista Espírita não se resume nisso. O livro que é o Espiritismo, por exemplo, é um livro de excelência, que traz ensinamentos extraordinários. Às vezes as pessoas dão pouca importância. Nenhuma. Pouca não dão nenhuma importância a esse livro. Entendeu? E é por ali que deviam introduzir as pessoas, é por ali, por aquele caminho. Né? Então você conta com muitas dificuldades dentro do centro espírita, você criar um grupo de excelência, para dizer assim, não, com esses médios a gente vai poder receber instrução. Né? Eu parto do princípio que dentro da obra você tem um monte de coisa para ser estudada, que a gente desconhece, que uma encarnação não é suficiente. Então, para que você vai criar um grupo de médiuns, onde você não vai ter a qualidade, ou pelo menos a convicção necessária, que você está recebendo instrução de qualidade, que você precisava contar com o controle universal. E você não tem isso. Aí vem o espírito lá e fala uma coisa, como é que você vai aceitar? Você precisa ter um grupo formado nesses mesmos moldes, um na Itália, um na França, um na Alemanha, um na Bélgica, na Holanda, em todo lugar, e se comunicassem entre si, já visando o controle universal. Aí sim. Né? E ficaria fácil, porque
criaria uma página na internet, todo mundo postaria ali aquilo que fosse recebido pelos grupos, você faria o controle. Com uma facilidade extraordinária. Né? Mas isso não é coisa para agora. Não é coisa para já. Com certeza não é coisa para já. Pode ser até que venha a ser constituído até em modos mais elevados desses que eu estou falando. Tá? Mas, já que a gente não tem não conta com essa ferramenta, eu acho que se a gente se limitar a entender com profundidade aquilo que Kardec escreveu e legou para a humanidade, com a qualidade que ele legou, eu acho que já está de bom tamanho. Não é? Pelo menos eu penso assim. É mais lógico e é mais seguro. Você está num caminho, não é pantanoso, você tem solidez naquele caminho, né? Caminho seguro. Né? Se você enveredar pelo caminho da pesquisa, o caminho da pesquisa, primeiro, precisa ser um cara que tenha formação acadêmica, um cara que tenha, como Kardec, né? Um cara de estrutura firme, né? Moral, acadêmica, né? Firme, entendeu? Isso é a primeira coisa. Entendeu? Um cara como eu não tem essa estrutura. Então você fica ali, sabe? Você lidaria com coisas voláteis, né? Você não pode afirmar que realmente aquilo que você está recebendo é realmente alguma coisa que você pode editar num livro, colocar como... Tanto que todos os escritores sérios, eles se baseiam para escrever em quem? Em Kardec. Pega o Milton Felipe, ele não escreve nada daquilo que ele pensa. Ah, não, essa obra é do Sr. Milton. Não é. O que o Sr. Milton faz é estudar a obra de Kardec e retratar a obra de Kardec na obra dele. Você pega o livro Sobre a Glória do Tâmisa, foi escrito em casa esse livro. Conhece esse livro? Tem aí para vender esse livro? Não. É o único romance que ele escreveu, um romance inspirado. Sobre a Glória do Tâmisa. Ele escreveu em casa, quando ele ficou um mês aqui em casa, ele escreveu aqui em casa. É um livro inspirado, não é editado por espírito nenhum. Tá? Mas ele é a reprodução do capítulo 23 do livro do Médio. E o Wallace ajudou ele. O Wallace que inspirou. O Wallace Leal, o companheiro dele, desencarnado e tal. Quer dizer, então o que ele está fazendo? Retratando aquilo que ele pensa? Não. Retratando aquilo que ele aprendeu com o Kardec. Todos os escritores sérios falam isso. Todos aqueles que saem dessa linha de segurança acabam cometendo erros gravíssimos. Com certeza. Também, agora, a literatura mediúnica virou um negócio, né? Vende demais. Tudo comércio. Tudo comércio. Tudo comércio. Você pega o livro dos espíritos, a questão de trata de animais, no mundo espiritual, o pessoal lança aí evangelho, tá? E vem, né? Você mandou até esse é o problema. O passe. Eu penso, não tem nada demais você dar um passe no cartão. É que tem sempre falando. Tem sempre que Mas não é fazer. nem nada demais. É muito bom você fazer isso. Eu fiz isso com um cachorro nosso de casa. E a Pituca tinha um problema de pele, grave de pele. Como é que era? Você lembra do nome do problema? Ele era um bacê, essa cachorrinha, era um bacê. Então tinha problema de pele. Foi no veterinário, o veterinário deu um banho nela com produto químico. Só que ela estava inquieta. Eu estava sentado no sofá e ela não parava, ir para lá e para cá, e para lá e para cá. Eu comecei a ver ela inquieta, eu chamei ela no meu colo. Ela subiu o sofá em cima do meu colo, deitou no meu colo, eu coloquei a mão na cabeça dela e comecei a fazer uma prece. Foi acalmando, acalmou. Bom, naquela hora não. Mas no dia seguinte, uns 3 dias depois, eu fiquei com uma dor até aqui, ó, vocês imaginam. Nesse braço. Daqui, aqui, dor. Dor como se tivesse levado pancada no braço. Então, quer dizer, o passe, a transmissão de fluido para o cachorro foi efetiva. E ela precisava daquilo. Ela dormiu, ficou bem. O problema daquela casa é que eles receberam discografia de como o cachorro estava. Se você admitir, se você sair de Kardec e admitir uma fantasia, uma, não precisa muito,
Uma só. Você está enveredando por esse caminho aí. Uma só. A pessoa vai lá e quer saber o que é no cachorro, no plano espiritual. Aí eu tinha um espírito que ia lá e falava, seu cachorro está assim, ele estava brincando. Tudo, né? Brincadeira. Por isso que eu digo, sabe, é muito bom a gente permanecer em Kardec. Mas pior do que isso, tem sempre escrito aqui em Jaú, que tinha a consulta e receitava remédio de carga preta na sua. Teve médico espírita aqui em Jaú que processou os caras. Isso é crime. Carga preta. É crime você falar em cura dentro do centro espírita, você sabia? Sim. Não é só isso. Pela legislação, o único que pode curar é o médico. Você não pode falar em cura. Tanto que aqui, quando a gente fala, quando dá o curso de passe, né, a gente ensina para as pessoas, nunca fale em cura. Sempre fale que você vai ajudar a pessoa, que ela vai receber uma ajuda efetiva, mas que jamais abandone o tratamento médico. Jamais. Não pode. A legislação prevê prisão mesmo, quando você fala em cura. Essas igrejas evangélicas, elas cometem crime diuturnamente, que prometem curas. É que a legislação ela faz vista grossa, mas se fosse aplicar a legislação com o rigor que ela tem que se aplicar, né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para fazermos os nossos estudos a respeito da história do Espiritismo. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite e que assim seja.